vem elas! Quem será que está chegando? Lógico que tinha que ser mulher mesmo. Então se prepare que beleza de mulher, lá vem ela. Lá vem elas. Lá vem elas. Lá vem elas. Lá vem elas. Olá, olá, Santa Rosa, região, você aí nos ouvindo, nos assistindo a qualquer tempo. Tá começando agora o programa Lá Vem Elas, como acontece todas as sextas-feiras, desde o início de 2023. A gente aqui evidenciando o universo feminino, mas chamando a atenção de toda a sociedade, porque as causas femininas estão, sim, entrelaçadas, intrínsecas às questões sociais como um todo. E aqui a gente recebe mulheres inspiradoras, a gente faz esse compartilhamento de vivências que vão nos inspirando umas às outras para que a gente siga mais forte na nossa jornada. E nessa edição do Lá Vem Elas, eu recebo com muito carinho uma mulher inspiradora que, sem dúvida alguma, você aí vai curtir muito a história dela, né? A forma de empreender, as suas vivências, os seus diferenciais. E o Lá Vem Elas é sobre isso, é sobre a gente andar cada vez mais unidas, eu uso sempre o termo sororidade. É uma forma de nós, mulheres, nos conhecermos mais e a sociedade vê isso, vê essa união, né? E também se conscientizar cada vez mais que precisa respeitar esse universo feminino, que precisa nos estimular, contribuir, né? Então, sobre isso, claro, não posso deixar de agradecer aqui ao todo o nosso time de apoio cultural. São os empreendimentos que acreditam no poder da educação, estão com a gente nessa jornada linda. Agradecendo a nossa instituição mãe, a criadora da Rádio FEMA e mantenedora, a nossa Fundação Educacional Machado de Assis, FEMA, onde o que você vive fica para sempre. E agradecendo a você aí, meu querido e minha querida, a razão de estarmos aqui todos os dias. Ouvintes, internautas, gratidão por preferir a 106.3, a Rádio FEMA, @Rádio FEMA FM nas redes sociais. E agora sim, dou as boas-vindas, agradeço imensamente a disponibilidade de estar aqui com a gente, Ana Paula da Luz. Querida, bem-vinda à nossa emissora, Ana Paula. Obrigada, Eli, é um prazer estar aqui com vocês e espero poder explicar um pouquinho mais sobre o meu empreendimento. Maravilha, sim, vai. E eu quero começar como é de praxe por aqui. Eu quero saber um pouquinho mais sobre a Ana Paula, o que tu sentiu no teu coração de compartilhar sobre a tua pessoa, a tua origem, né? A forma como você se vê, né? Por favor, fique à vontade. Muito bem. Então, eu sou a Ana Paula da Luz, tenho 48 anos, tenho um filho com 26, faz medicina na Argentina, tá quase se formando. Uau. Sou casada com o Fernando, sou natural de Horizontina, mas atualmente nós estamos morando em 3 de Maio. Minha primeira formação, falando um pouquinho então da minha caminhada, né? Fiz um magistério em Horizontina, trabalhei, né, durante o meu estágio com a educação e depois me formei em Química Industrial de Alimentos aqui na Unijuí. Fiquei 11 anos na indústria de alimentos numa outra cidade e ao retornar para a região, quando tive que sair da cidade onde a gente morava, a educação sempre esteve junto comigo, né? Durante o meu trabalho na indústria, trabalhei num técnico em alimentos, então sempre tive a educação pertinho. E quando deu a oportunidade, então eu pensei, não, agora é o momento de ficar na educação, que é o que está me chamando. E foi aí então que desde 2018 eu sou psicopedagoga e trabalho com a educação. Que lindo, gente! E assim, a educação é apaixonante, né? Eu digo que é uma água que a gente bebe e a gente não consegue mais ficar sem ela.
né? E eu me emociono quando ouço histórias como essa, não consigo não falar, né? Que eu fui fisgada, picada pelo bichinho da educação também, e a gente se apaixona, porque a gente sabe que é a base de uma sociedade desenvolvida, de uma sociedade saudável, né? E a educação com tantas vertentes, né? É realmente algo que cativa o nosso coração. E Ana Paula, assim, na tua caminhada na área da educação, né, com esse empreendimento que a gente tem a honra e o prazer de falar para as pessoas a respeito diariamente aqui na Rádio Fema, que é a Super Cérebro, né, essa escola, né? Conta pra gente como é que foi, né? Como é que foi pra ti escolher justamente esse campo que demanda cada vez mais, né? Numa sociedade que tá adoecida mentalmente, psicamente. Como é que foi essa escolha pra ti? Então, no meu trabalho como psicopedagoga, a gente busca entender o que está causando aquela dificuldade na aprendizagem das crianças, né? E muitas vezes a gente vê que é na parte socioemocional delas que está prejudicando a aprendizagem. Nesse sentido, uma amiga minha, que também é franqueada do Super Cérebro, estavam precisando de alguém para a nossa região. 3 de Maio, Horizontina e Santa Rosa. Algum franqueado que quisesse atuar nessa região. E ela lembrou, né? Ela é de São Luís Gonzaga, ela lembrou, me chama de Paula, né? A Paula tá nessa área da educação, vou ver se ela não tem interesse. E há muito tempo atrás, quando eu trabalhava na indústria de alimentos, eu conversei com meu marido que eu tinha uma vontade de ter algo meu, assim, né? Um empreendimento. Então, procurei algumas franquias, mas naquela época não deu certo. Então, essa minha amiga entrou em contato numa época que eu estava em busca de alguma coisa para tentar auxiliar ainda mais os meus pacientes da psicopedagogia. E nisso surgiu o Super Cérebro. Ela me indicando, a gente foi atrás, a gente comprou então a franquia e começou a atuar. Só que na minha cabeça eu estaria sozinha atuando, atendendo os meus pacientes, aplicando o método com eles. Só que foi muito diferente, né? Eu tive que me tornar uma empreendedora para manter e para tocar em frente, então, essas 3 unidades, né, que a gente tem. Maravilha, em 3 de Maio, Horizontina e Santa Rosa. Isso. São os 3 municípios onde Super Cérebro está à disposição, né, da comunidade para atender. Como é que é o atendimento? Fala um pouco pra gente, assim, como é que funciona, né? O que mais te apaixona, vamos dizer assim, nessas dinâmicas? Então, a aula do Super Cérebro, a gente tem a nossa franquia que eu comprei, ela tem 2 modalidades, a gente chama assim. Tem para os pequenininhos de 2 a 4, que a gente chama da linha Primeiros Passos, né? Então, é todo um material voltado para a BNCC, trabalha as habilidades preditoras, por exemplo, para a alfabetização, a coordenação motora, né? O reconhecimento da criança, sempre se comparando com o mascote do Super Cérebro, então, para entender que tem as diferenças, né? As preferências, um prefere uma coisa, outro prefere outra. E a partir dos 5 anos, então, a gente entra no método mesmo, que seria utilizar o Soroban para desenvolver habilidades cognitivas e os jogos de tabuleiro para trabalhar essa parte socioemocional, né? Que está tão em alta hoje em dia, que a gente percebe, principalmente depois da pandemia, a gente teve um aumento, assim, de casos de, por exemplo, na minha área das dificuldades, né? Principalmente aqueles alunos que estavam no processo da alfabetização, perderam muitas bases, por exemplo, da matemática, né? Então, a gente percebe que hoje eles maiores, eles ainda demonstram algumas dificuldades provenientes lá da pandemia, né? Sim. Então, no Super Cérebro, quando a pessoa tem interesse, entra em contato, né, conosco, a gente agenda uma aula experimental, então, justamente para a pessoa ir lá conhecer o método, porque é algo completamente diferente do que a gente faz na escola, por exemplo. Claro que com o Soroban a gente vai trabalhar matemática, né? Com o Soroban a gente consegue trabalhar as 4 operações, a gente consegue fazer raiz quadrada, raiz cúbica, né? Claro que avançando no método, mas com essas práticas a gente trabalha as habilidades importantes para várias áreas do conhecimento, né? Então, se eu vou desenvolver a minha memória, eu vou utilizar essa habilidade para, por exemplo, quando eu for estudar português,
né? Eu preciso memorizar algumas regrinhas. Então, essa habilidade eu consigo desenvolver através do Soroban. Olha que legal. Né? Então, através da aula experimental, a pessoa já vai conhecer, né? As crianças geralmente adoram, então elas já querem ficar, já querem ter o material, né? Mas então, depois a gente entra em contato com os pais para saber como é que foi, se eles gostaram, né? Como é que tá o público adulto que está aderindo, né, a essas dinâmicas? As mulheres são mais ou tem também tá ali para e passo com os homens? Como é que é? Na longevidade que a gente chama, a gente tem mais mulheres. A gente percebe assim que a preocupação, né, para prevenir, por exemplo, o Alzheimer ou para estimular mesmo a memória, né, o foco nas atividades, é mais o público feminino que procura. A gente percebe que estão mais preocupadas, né, com o que vem, né, e o público masculino é que tem provavelmente as mulheres levam. Sim. Eu gosto de falar essa porque eles ficam, né? Os nossos meninos aí na escuta dizem, Eli Rodrigues, tu também não alivia, né? Mas eu não então me ajuda, Paula. A gente percebe assim que eles têm curiosidade, né? Mas não sei se é um receio, né? A gente não conseguiu mapear isso ainda. Mas a gente espera assim que os meninos também venham. Aqui em Santa Rosa a gente tem, a turma da longevidade tem um jovem longevidade, né? Que a longevidade a gente chama a partir dos 45 anos. Né? Mas a gente tem aluno ele tem 42, 41 ou 42, então ele buscou justamente já para ir estimulando, né? E a gente sabe que existe aí, cada vez mais estudos que avançam, né, no impacto do uso equivocado, errôneo, exagerado das tecnologias, né? Como elas têm causado alterações físicas no cérebro, né, Ana Paula? O que tu diz sobre isso? Isso, a nossa diretora pedagógica é a Renata Aguilar e ela é uma neurocientista bem conceituada aqui no Brasil e fora do Brasil. Então, seguidamente a gente tem lives, né, com treinamentos com ela. E isso é um tema que está bem enraizado, assim, em todas as lives que a gente tem, em algum momento a gente trabalha esse assunto, né, conversa sobre isso. E a gente percebe, né, as crianças, elas só conseguem se regular, por exemplo, se o pai dá o celular. Né? E a gente percebe também na família, com os amigos, assim, que essa retirada, por exemplo, não, agora você não vai ficar com o celular, você vai fazer uma outra brincadeira com os primos, né? Enfim. E é uma resistência tão grande, né? Que a gente, vendo de fora, como não sendo a mãe, como seria se fosse comigo, sabe? Exato. Que o meu filho já é grande, então nessa preocupação, assim, a gente não teve com ele, né? Mas hoje em dia eu vejo que tá bem difícil isso para os pais, né? Ter esse controle, mas eu percebo também que a gente já avançou para uma outra linha, assim, que eles já estão conseguindo mais. Né? Estão se conscientizando. E o próprio pai, mãe, eu sou mãe, né, de filho ainda pequeno. Meu pequeno tem 7 anos, né? O mais velho tem 13, uma fase também, as duas são desafiadoras, né? E dizer o não, pra gente dizer não a ele, dizer isso aqui não pode ser usado dessa forma como você está querendo, né? Então, colocar o limite é algo que realmente é desafiador, mas eles vão aprendendo. E a gente percebe, assim, que o limite, os pais já estão conseguindo colocar. Né? É porque a gente está tendo apoio, né, cada vez mais de profissionais como você, que atuam, que estão aí passando a própria FEMA tem um trabalho excelente nessa área também. E eu acho que é preciso, porque já tem estudos, né? Por exemplo, se eu não estou enganada, na Finlândia, em algum... Acredito que é lá mesmo. Teve uma época que colocaram, então... os tablets para os alunos e agora já estão retirando tudo, né? Porque estão percebendo que não é bem assim, Não né? é bem assim. E o método, ele vem também, Ana Paula, nesse sentido, porque hoje a criançada, né, ter mais esse suporte para entender que a tela, ela é importante sim, mas ela não pode ser sobreposta a qualquer outro tipo de brincadeira e de método de aprendizagem, não é isso? Isso. A gente percebe, assim, que
claro, né, que o jogo é o que mais atrai. Tanto alunos da longevidade, os pequenininhos, os adolescentes, é a parte mais interessante do método, né? Porque aquela a primeira parte da aula, que é o uso do soroban, então é uma parte que tu tem que se concentrar. E hoje em dia, com a tecnologia, a gente fica muito pouco tempo numa atividade ou olhando o celular, né? Tu não gostou daquilo ali, tu passa. Vai rolando. E ali tu tem que se concentrar, tu precisa memorizar umas regras para aplicar no soroban, para fazer a atividade, né? Então a gente percebe que ali eles ficam mais resistentes, assim, mas a gente motiva, tu consegue fazer mais exercícios, né? Então eles vão se conscientizando, mas cada pouquinho, quanto falta pro jogo, né? Então é geral, assim, na turma dos menores, principalmente. E na parte do jogo, então, o que a gente percebe? A evolução nas estratégias, no planejamento, quando a gente trabalha jogo cooperativo, na cooperação, até eles entenderem, muitos têm dificuldade de entender que para certo jogo eles precisam cooperar com o grupo para poder ter o resultado ou vencer o jogo. E alguns eles se fecham, não, eu fiz a minha parte, né? Eu já terminei minha parte. Só que muitas vezes a peça que está com ele precisa ir para um outro colega, para o colega entregar outra peça para ele, né? E a gente percebe que alguns têm essa dificuldade. Essa dificuldade, que também é fruto também dessa socialização que ficou prejudicada, né? Numa fase aí bem importante da vida. Isso. Frutos também desse período, né? De afastamento. Então, quando a gente percebe essa evolução, por exemplo, na comunicação deles, né? Tem jogos que a gente precisa conversar com o colega para ver o que é mais fácil a gente fazer aqui. Tira essa peça, coloca essa peça. Eu acho que tu vai nessa peça aqui porque é melhor, depois eu consigo te alcançar a cartinha. Então a gente de início, né, claro, todo jogo tem as regrinhas, então até eles entender a regra do jogo, então a gente fica feliz quando eles conseguem perceber, né, que não, se eu fizer isso é melhor. Ou por exemplo, num jogo competitivo, pensar o que o colega fez para vencer o jogo, qual a estratégia que ele usou. Então, isso também a gente trabalha. Eu sempre falo para os meus alunos, né? Pensa o que tu pode fazer diferente para te conseguir vencer. Tu fez essa jogada agora, e depois, o que tu pode fazer? Então, durante o jogo, a prof sempre vai instigando eles a pensar diferente, né? Não ficar... A gente chama de flexibilidade cognitiva. Muitos ficam rígidos só naquele tipo de jogada. Não, mas tenta fazer outra jogada. Quem sabe tu faz mais pontos, pensar, né? nas possibilidades, né? Que tem. Pra família. A gente falava aqui nos bastidores, né? Interessante quando a família toda se envolve e a mulher muitas vezes é quem puxa essa frente, né? Isso. Explica pra gente como é melhor. Isso aí. Então, assim, a gente já teve casos de pais que foram acompanhar o filho durante a aula experimental e que o pai estava mais concentrado querendo fazer do que o filho, né? Porque a gente tem alunos com TDAH, então a gente sabe que aquele tempo de concentração, de ficar parado ali no soroban, para eles é um pouco entediante ali, né? Então, era um caso desses. A mãe procurou porque o filho tem o TDAH e ele não quis ir sozinho. Então, o pai se prontificou e foi junto. Perguntou se podia participar da aula. Eu disse, claro, né? Vem junto. E durante a aula, então, a gente fazendo, eu auxiliando eles. E o menino já tinha terminado a atividade e o pai, eu disse, já tá na hora do jogo. E o pai lá jogando e não sabe dele... Ah, sim, já terminou a hora da atividade. Eu disse, sim, agora é a hora do jogo. Então, a gente vê que, assim, que as pessoas que... ainda mais quem tem essa... mais pra parte das exatas, né? Adora, porque é uma coisa diferente, assim. Tu vai fazer o cálculo. Então, são cálculos de início simples. Por exemplo, tu tem que colocar 1 mais 9, né? No soroban. E daí tu já pensa, é 10? Óbvio que é 10. Só que daí tu vai colocar ali, tu tem que aplicar uma regra para colocar. E daí como que eu vou colocar 10 aqui agora, né? Porque as peças do soroban, até podia ter trazido um junto aqui, a gente conta diferente, não são 9 peças ou 10 peças, né? Tem uma pecinha que vale 5. Então ali tu tem que cuidar. Se eu tenho 5, não é uma coisa direta, sabe? Então tu tem que estar sempre pensando. Ah, mas essa vale 5. Então, quando a gente inicia no método, é bem normal também acontecer da gente contar aquela peça que vale 5 como 1.
né? Então o nosso resultado vai dar errado. Era para dar 7, deu 3, era para dar 6, deu 2. Uau. Mas como, olha só, se essa peça vai, ai, mesmo vale 5, sabe? É para movimentar o cérebro, né? Exercitar. Esse que é um músculo, não é isso? Isso. E precisa ser exercitado, trabalhado, pensado como os demais músculos do corpo. Não é isso, Ana Paula? Para você a gente chama ginástica pro cérebro, Olha né? aí. Então... Maravilha, gente. Olha, para você que chegou agora, sintonizou aí a nossa emissora no seu carro ou no seu trabalho, em casa, onde quer que você esteja, a gente está batendo esse papo aqui no Lá Vem Elas. Euzinha, Eli Rodrigues e a nossa querida Ana Paula da Luz, da Super Cérebro, que está aqui com a gente compartilhando, então, esses benefícios para toda a família, né? Mais uma vez reafirmando aqui também, né, que as mulheres estão nesse cenário, ela uma mulher empreendedora. Então, Ana Paula, eu quero que a gente finalize, porque agora já é 13h57. O relógio realmente não é nosso amigo aqui, né? E passa muito rápido o tempo. Então eu quero que tu reforce assim o convite, e também ainda vai dar tempo aqui de você falar sobre as questões femininas, né? Nós mulheres que vivemos uma vida moderna tão intensa, com tantas atividades, né? Sem dúvida alguma é um exercício que vai fazer a diferença na vida das mulheres, em especial porque a gente está aqui no Lá Vem Elas. Isso aí. Eu posso falar por mim, né? Eu sou da área da química, então minha primeira formação, a área das exatas. E eu, até ontem eu estava conversando com meu marido, nossa, como eu tô me sentindo inteligente. Que por exemplo, eu tenho um aluno de química, que é meu aluno... faz reforço de química comigo, né? E tem muitas questões de química que eles colocam um texto enorme para ti. Tu tem que interpretar, tu tem que... E lá no final, o teu raciocínio lógico tem que te lembrar o que tu leu lá em cima, né? E era uma dificuldade que eu tinha, né? Por exemplo, eu lia, quando eu estava terminando de ler, voltava, porque eu já tinha aquela primeira parte ali, já tinha se perdido. E ontem a gente fez uma questão enorme, assim, que era até uma questão do Enem, não me lembro de que época. E chegou no final, e daí eu olhei pra ele, e daí eu disse, tu viu que é isso, né? E dele, sim, sabe? Foi uma coisa, e eu pensei, olha só. Os frutos de um cérebro ativo, né? E isso que nós, profs, assim, a gente tem o treinamento, mas a gente quase não tem aquele tempo de sentar e praticar o método como numa aula, né? A gente faz com os alunos, faz o treinamento, mas tu vai levando na semana... auxiliando os alunos, sim, né? Só que para isso também a gente precisa memorizar várias regrinhas, entender o que ele tá fazendo que não tá certo, né? Então eu ontem e o meu marido disse, viu, frutos do super cérebro, disse isso mesmo. Que maravilha. Então é perceptível, assim, os estudos falam sobre isso, né? E a gente também percebe nos alunos, né? Eu, por exemplo, agora então percebendo, né, no meu desenvolvimento na tua mesmo. vida. E eu tenho essa questão, nós mulheres, assim, eu pelo menos eu esqueço muita coisa. Eu percebo que eu tô precisando de um exercício cerebral mais intenso, porque apesar de fazer leitura, né, de fazer toda atividade física regular, mas alguma coisa, acho que pela fase também dos 40, a gente começa a esquecer de muita coisa. Tem a ver o exercício cerebral com isso, é ou não é? Com certeza. Fica o convite, então, para... Já quero agendar a minha aula experimental. Pra gente fazer a nossa aula experimental. Maravilha, gente. 13h59. 14 horas agora, em ponto. Ana, te deixo à vontade para colocar algo que você não falou, reforçar o convite e dizer um até breve, porque sem dúvida alguma você vai voltar, inclusive trazendo já o método aqui, o Soroban, para a gente visualizar. E eu, na próxima, já terei feito a minha aula experimental lá no Super Cérebro. É isso aí. Então, eu agradeço, né, o convite da Eli para vir... falar um pouquinho sobre o super cérebro aqui para vocês e fica aberto o convite. Então, quem tem interesse, gostaria de conhecer um pouco mais sobre o super cérebro, entre em contato conosco e a gente uma aula experimental, vocês vão adorar. E acessando também já nas redes para saber mais, né, sobre a instituição que está nesses 3 municípios, né, aqui em Santa Rosa, em Horizontina e também em 3 de Maio. Qual que é o endereço nas redes?
A gente tá aqui com o Super Cérebro Santa Rosa, Super Cérebro Horizontina e Super Cérebro 13 de Maio. Com exatamente esse nome no Insta, por Super exemplo. Cérebro, ponto 13 de Maio, ponto Santa Rosa e ponto Horizontina. A nossa página de 13 de Maio tá com alguns probleminhas, né? Mas a gente já tá resolvendo. As demais, o retorno já tem pelas demais, né? Muito, muito obrigada mesmo. Eu que Prazer agradeço, Eli. demais te receber aqui. Até a próxima. Vamos dizer, então, aqui um tchauzinho pra quem tá com a gente pelas redes. E eu te convido a continuar por aqui, porque já eu tô de volta com o Melhor da Tarde, que vai até às 5 horas. A gente encerra por hoje essa edição do Lá Vem Elas. Por quê? Porque o universo feminino precisa ser assim, recheado de boas referências, de pessoas inspiradoras e informações também atuais do universo feminino. É por isso que eu trago para você aqui, ó, pra gente encerrar, inclusive, a música que a nossa querida Ana Paula curte, em homenagem a ela, nossa entrevistada de hoje, e também o nosso Espaço Mulher, que são dicas rápidas de beleza, bem-estar, saúde, tudo pra você, mulher. Até já!